existe uma compatibilidade muito grande, né, entre o método da psicologia do esporte fenomenológico existencial e a abordagem fenomenológico-existencial de psicologia, né? O método, a concepção e o método, o paradigma da abordagem fenomenológico-existencial de psicologia e psicoterapia. A Gestalt e a abordagem rogeriana, né? Essa compatibilidade entre o método da psicologia do esporte fenomenológico-existencial e o paradigma geral da abordagem fenomenológico-existencial, né, advém fundamentalmente, né, do fato de que o paradigma da abordagem fenomenológico-existencial, né, é inteiramente compatível, vamos dizer assim, né, a existência, a própria existência e a própria vivência fenomenológica. Quer dizer, na verdade, o paradigma, né, o caráter definidor maior do paradigma das abordagens fenomenológicas existenciais é exatamente a aderência à existência, né? Aos momentos existenciais de vivência fenomenológica e de desdobramento da vivência fenomenológica, né? Ou seja, a aderência, vamos dizer assim, né, aos momentos da vivência da ação, né? A ação que é fenomenológica, né? A ação que é existencial. Quer dizer, os momentos de vivência da ação, os momentos de vivência fenomenológica, né, são momentos existenciais, são a própria existência, né? E o método do paradigma das abordagens fenomenológicas existenciais é exatamente aderir a esses momentos da existência de um modo pleno, de um modo afirmativo, né? Na duração própria, né, dos momentos da vivência deste modo fenomenológico existencial, né? Quer dizer, em resumo, isso significa a adesão, né, afirmativa aos momentos da ação, né, aos momentos de vivência da ação, aos momentos de vivência da interpretação fenomenológica existencial, né? Porque os momentos existenciais, né, são momentos especificamente ativos, né? São momentos de desdobramento da ação, enquanto vivência das forças que são características desse modo de ser e desdobramento dessas forças, né? Um momento da duração do desdobramento dessas forças, né? Quer dizer, então, compativelmente, o modelo da psicologia do esporte fenomenológico existencial, Gestalt e abordagem rogeriana, é inteiramente compatível com o modelo, né, o paradigma mais geral das abordagens de psicologia e psicoterapia fenomenológica existencial, a Gestalt, né, e a abordagem rogeriana. Ambas se centram na vivência afirmativa dos momentos da duração, dos momentos da ação, da interpretação fenomenológica existencial, certo? A psicologia do esporte, né, fenomenológico existencial, né, parte dessa perspectiva, né, e encontra naturalmente a perspectiva de que os momentos de vivência esportiva, né, o esporte em si, né, se caracteriza essencialmente pela vivência desses momentos fenomenológicos existenciais, né, de vivência afirmativa desses momentos fenomenológicos existenciais que são especificamente ação, né? Então, nisso consiste fundamentalmente, né, a concepção e o método das abordagens fenomenológicas existenciais, né, na psicologia do esporte, né, na prática esportiva, né? A prática esportiva, né, fundamentalmente, né, o esporte, né, se caracteriza, né, no momento de sua vivência intensiva, de sua vivência intensa,
né, como a afirmação da ação. A afirmação da ação, do desdobramento da ação, a criação da ação, né, que se dá no modo fenomenológico existencial de sermos, no modo de sermos da ação fenomenológica. Então, o esporte, né, a prática esportiva, a vivência esportiva, né, naquilo que ela tem de mais característico, de mais paradigmático, né, a experiência esportiva, né, é eminentemente existencial. Né? O momento de vivência da experiência esportiva é eminentemente existencial, é eminentemente fenomenológico existencial. A criação, né, intrínseca e inerente ao momento da vivência esportiva, né, a superação que é inerente ao momento da vivência esportiva, né, é uma criação, uma superação, que são apenas a característica criação e superação decorrente da ação, né, no modo fenomenológico existencial. Né? Então, no modo fenomenológico existencial, nós vivenciamos fundamentalmente como desdobramento de possibilidade, como ação, né? Nós vivenciamos a superação. Né? E o esporte, a vivência esportiva, nada mais é do que uma forma lúdica, vamos dizer assim, né? Que a humanidade desenvolveu ao longo dos milênios, né? Uma forma lúdica de afirmação fenomenológico existencial. Né? O esporte, a experiência esportiva, fundamentalmente se caracteriza pela criação, pela superação, que permite a competição comigo mesmo e com o outro, né? E criação e superação, que são características da existência, que são características do momento fenomenológico existencial, né? De experiência ativa, criativa, superativa. Né? Então, criação, ação, superação são características do modo fenomenológico existencial de sermos. Né? E a psicologia do esporte fenomenológico existencial, né, se caracteriza pela afirmação dessa momentaneidade instantânea, né, da existência, né, que permite a ação, a criação, a superação. Né? Então, essa é a referência maior, né, em termos de concepção e de método das psicologias fenomenológico-existenciais do esporte. Né? A psicologia do esporte fenomenológico-existencial, né, adere ao método da psicologia fenomenológico-existencial, que é a vivência afirmativa do modo fenomenológico-existencial de sermos, da ação, da criação, da superação, que são características do modo, da vivência do modo fenomenológico existencial de sermos, na medida em que a vivência da experiência esportiva, o esporte, fundamentalmente, é vivência fenomenológico existencial. Né? Agora, é importante, né, mencionar, né, que quando nós vivenciamos a experiência esportiva, né, quando nós vivemos a ação, a criação e a superação, né, que são próprios ao fenomenológico existencial da vivência esportiva, nós estamos vivendo a duração de um momento do nosso modo fenomenológico existencial de ser, de um modo lúdico, né? A ação, a criação, né? A superação, né? De um modo lúdico, seja individualmente, nos esportes individuais, seja coletivamente, nos esportes coletivos. Né? Mas a característica maior é que a essência, que é a aparência, né, da vivência fenomenológico existencial, é a afirmação intensa da intensidade do momento fenomenológico existencial, né? Que é desdobramento da ação. Né? Este modo fenomenológico existencial de sermos é o modo de sermos da implicação. Nós podemos ser
o momento, né, a vivência momentânea do modo fenomenológico existencial de sermos da implicação, e nós podemos ser o modo de sermos da explicação. Né? São os dois modos de sermos. O modo fenomenológico existencial de sermos da implicação, né? E o modo de sermos que não é fenomenológico existencial da explicação. Explicação, nesse sentido, quer dizer apenas que não é não é o modo de sermos da implicação. Né? No modo de sermos da explicação, né, nós existimos como sujeitos que contemplam objetos, né, no que é entendido como o modo teórico de nós sermos, que é característico da explicação. Né? E, ainda no modo de sermos da explicação, nós existimos, nós funcionamos, né, comportamentalmente. Né? Quer dizer, o comportamento é um modo de sermos da explicação, que é a atividade padronizada e repetitiva de nós outros. Então, o comportamento é o modo de sermos da explicação. Né? Se constitui no modo de sermos da explicação, como o modo de sermos da atividade padronizada e repetitiva. Né? Quer dizer, o modo de sermos comportamental não é o modo de sermos da ação. O modo de sermos do comportamento, o comportamento não é a ação. Né? A criatividade, né? A superação, né? Que são característicos da ação, dá-se como vivência fenomenológica existencial no modo de sermos da ação, da vivência pré-teórica e pré-comportamental do desdobramento de possibilidades. Né? Essa vivência fenomenológica existencial, que é o modo de sermos da implicação, né, é ação. Né? O comportamento é o modo de sermos da explicação, do mesmo modo que o modo teórico de nós sermos é o modo de sermos da explicação. A vivência de cada momento, né, do modo fenomenológico existencial de nós sermos, na medida em que é ação, né, é a duração do desdobramento de possibilidades. Possibilidades que são forças que emergem múltiplas e que se organizam gestaltificativamente, né, na vivência fenomenológica, né, que é vivência da ação, né, ação que, enquanto desdobramento de possibilidades, pode ser ação meramente compreensiva ou ação compreensiva e muscular. A ação que se dá no modo de sermos fenomenológico existencial da implicação pode ser meramente compreensiva, se dá meramente como vivência compreensiva, ou pode ser compreensiva e muscular, né? Chegar até a sua explicitação muscular nas intensidades próprias dessa explicitação muscular. Mas essa vivência, né, da implicação, a vivência do modo fenomenológico existencial, a vivência do modo de sermos da ação, né, é o nosso acontecer. Né? Na medida em que é vivência de possibilidades que emergem pré-compreensivamente, se desdobram compreensivamente, ganham forma, né, e se constituem compreensivamente, né, de um modo meramente compreensivo ou de um modo compreensivo e muscular no decurso, na duração de sua atualização, na duração do seu desdobramento. Né? O modo de sermos, então, fenomenológico existencial da implicação é acontecer. O modo de sermos da possibilidade desdobrada, né, é o modo de sermos que não é o modo de sermos da ação, porque no modo teorético ou no modo comportamental de sermos, no modo de sermos do acontecido, a possibilidade se instala, se reduz praticamente à inatividade, né, no modo coisa de sermos. Né? O modo de sermos da explicação é possibilidade instalada, o que quer dizer
possibilidade praticamente inativada, né? De modo que o modo de sermos coisificado, né, é um modo de ser da coisa que se constitui a partir do desdobramento da possibilidade. À medida que a possibilidade se desdobra, ela constitui a coisa instalativa, né? Quer dizer, então, enquanto modo da coisa instalativa, enquanto modo da possibilidade desdobrada, o modo de ser da explicação, que é o modo teorético de nós sermos e o modo comportamental de nós sermos, é o modo acontecido de nós sermos. O modo de ser da explicação é o modo acontecido e não é o modo fenomenológico existencial de sermos do acontecer, né? O modo teorético de nós sermos e o modo comportamental de nós sermos é o passado, na medida em que é o acontecido, né? Então, no modo teorético de nós sermos, nós estamos no passado, né? No modo comportamental de nós sermos, nós estamos no passado, né? O presente, especificamente, é o modo fenomenológico existencial de sermos do acontecer. O modo fenomenológico existencial de sermos da ação. Modo esse no qual se dá o essencial da experiência esportiva, né? O característico da experiência esportiva, que é fenomenológico existencial. O modo fenomenológico existencial é o modo de sermos do presente, né? É o modo de sermos do acontecer. Enquanto o modo de sermos não fenomenológico existencial da explicação é o modo de sermos do acontecido, é o modo de sermos do passado, é o modo de sermos da coisa instalativa, né? E em grego, né, coisa, né, fundamentalmente significa ente, né? Uma coisa é um ente, né? De modo que o modo acontecido de sermos da explicação, o modo acontecido de sermos do passado, né? O modo acontecido de sermos, né, da experiência teorética e do comportamental, este modo acontecido de sermos é o modo de sermos do ente, né? Do ente, né? Então, é caracteristicamente o modo êntico de sermos, é o modo ôntico de sermos, né? Não é o modo ontológico de sermos. O modo de sermos do presente, o modo de sermos fenomenológico existencial, né? É o modo ontológico de sermos, na medida em que é desdobramento de possibilidade, e a possibilidade se constitui como um sentido. E esse sentido é logos, é o ontologos, né? Então, a experiência esportiva fundamentalmente é ontológica. A momentaneidade da experiência esportiva se dá como momentaneidade do modo ontológico de sermos, né? E esse modo ontológico de sermos é o presente, em particular, porque é um modo de ser que é anterior ao modo de sermos doente, né? O modo de sermos do ente, não é doente, é do ente, né? O modo de sermos doente é um modo natural de nós sermos, mas é um modo teorético, né? É o modo comportamental de nós sermos. Não é o modo de sermos do acontecer, é o passado. É o modo coisa de nós sermos. E por ser o modo coisa de nós sermos, é o modo de sermos do passado, né? O modo de sermos fenomenológico existencial, o modo de sermos ontológico, no qual se dá a experiência esportiva, não é o modo de sermos do passado, é o modo de sermos do acontecer. E, caracteristicamente, é o modo de sermos anterior ao modo coisa de nós sermos. Ou seja, é o modo pré-coisa de nós sermos. Enquanto o modo pré-coisa de nós sermos, o modo de sermos fenomenológico existencial implicativo da vivência da experiência esportiva é o modo de sermos do pré-ente. É o modo de ser pré-coisa, pré-modo coisa de sermos, o modo de sermos do
presente, enquanto pré-coisa é presente, né? É vivência atual, é presença e atualidade, né? A experiência esportiva, a vivência da intensidade, né? Das intensidades e intensificações da experiência esportiva se dá no modo de sermos do presente e da ação, no modo de sermos presente e atual, no modo de sermos da presença e da atualidade, que é a experiência fenomenológico-existencial de sermos da ação, que se constitui como consciência pré-reflexiva, como consciência fenomenal, o modo de sermos do presente e da atualidade, né, de nossa vivência fenomenológico-existencial e dialógica. Né? Então, é nesse modo de sermos, né, no modo de sermos do presente, que se dá, sine qua non, a experiência esportiva. Então, privilegiar, né, esse modo de sermos do presente e da atualidade é, em essência, a metodologia da psicologia fenomenológico-existencial do esporte, da psicologia esportiva fenomenológico-existencial e dialógica.